Amigos que pertencem a essa grande família do Portal Plural, bom dia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para levar a você, que vive em Santa Rosa, que vive na região, no estado, no país e até nos países, outros países aí, que há pessoas que nos acompanham e nos dão esse orgulho, não é, de partilhar as boas coisas de Santa Rosa da região. Como você sabe, é uma ideia do Lucian Zorzan Andreola, nosso comandante aqui, já há mais de 11 anos, fazendo desse canal virtual de comunicação um grande meio de divulgar as boas coisas, as inúmeras boas coisas feitas por pessoas, por entidades, por instituições na nossa terra aqui de Santa Rosa. E hoje, na condição aqui de entrevistador aqui no Portal Plural, nesse bate-papo de sábado, eu tenho o privilégio e o prazer de trazer uma figura que é de Santa Rosa, tem raízes aqui, né, familiares e culturais, e que hoje já andou por Porto Alegre, por Brasília, Porto Alegre de novo, e está se dispondo a voltar a Santa Rosa. Esse espaço admirável que nós temos aqui para viver, trabalhar e contribuir. Chamo com alegria aqui essa figura que exerceu aqui antigamente vários cargos, né, várias funções, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel. Bom dia, meu professor, meu sempre prefeito. É um prazer estar aqui com o senhor e poder falar aí com nossos amigos de Santa Rosa e da região também. Eu digo que ele foi uma figura importante porque ele teve funções públicas, várias, mas uma das tarefas importantes que ele exerceu foi ser o líder de um movimento comunitário chamado Cidade Interativa. Qual é a vida que surgiu a Cidade Interativa? A Cidade Interativa ela começou ali no final de 1999, 2000, né, que foi um grupo de santarrosenses meio inquietos, né, e que estavam dispostos a conversar sobre ideias, debater ideias, porque até então o debate de ideias do que se fazer com a nossa cidade, ela sempre ficou dentro dos dois poderes constituídos para isso, que é o poder executivo e o legislativo. Então os debates em torno da nossa cidade, o que a gente imagina, o que a gente quer, sempre ficou dentro desses espaços. E a cidade interativa na época, ela surgiu justamente para trazer uma voz mais da sociedade, mais direta, uma comunicação mais direta, e aí com a tecnologia, né, veio chegando a tecnologia e veio facilitando essas comunicações. Então nós surgimos, né, especificamente em 2000, com um pequeno grupo de pessoas e fomos avançando, e aí mais tarde constituímos ela como uma UCIP, né. Uhum. Eu acho que é importante destacar para os amigos que estão nos acompanhando e que não tem parte desse tempo já histórico, né? Vejam, 2000, eu, com o Arthur Loures, em 2001, assumimos a prefeitura, né? Após 2 governos do MDB. Porque eu tinha saído, eu fui prefeito de 89 a 92, Osmar Terra assumiu 2003, 93. 93 a Uhum. 96, Uhum. 97, e aí o o nosso querido amigo, o Brum de Oliveira, Júlio Brum. Uhum. isso, foi prefeito logo depois do Terra, então com o De Paula, É, 97, 2000. Aliás, os 2 já partiram, né? é. Já partiu o Brum, não é? E partiu também o De Paula, agora recentemente, Sim. 2 figuras da história de Santa Rosa. E eu então, com o Arthur, assumimos em 2001, e a cidade interativa estava bem efervescente, né, abordando a questão do prédio antigo da prefeitura. Eu, quando assumi, já fui lá para o atual prédio, já na época locado junto à Coter Rosa, e estava se discutindo o que fazer e como fazer com o prédio antigo da prefeitura, como devia ser ocupado e tal e tal. Então a cidade interativa foi o movimento que, de fato, se mexeu, fez um tal de abraço, né, e o Ministério Público da época, o doutor Janot, acho que era já. Eu acho que não era o Januário, era o anterior ainda, né. É, Era o então foi doutor mais ou menos Heitor, eu acho, né. Heitor, Era o doutor Heitor, Heitor, né. isso mesmo.
doutor Heitor, uma Eu não me pessoa lembro o sobrenome dele, é é, o doutor Heitor. que de fato, de alguma forma induziu para que nós, o município, ao invés de demolir para construir um novo prédio, que era uma das ideias, fazer a restauração do prédio e mantê-lo como prédio histórico. Foi uma coisa. Mas também, na mesma época, começava a se discutir a questão da construção de um espaço ao longo da Avenida Expedicionário Weber, que seria mais ou menos coincidente com a rede ferroviária, né, aquela rede ferroviária que existia na época ainda, para ser ocupada de uma forma, assim, ecológica, vamos dizer assim. É. Então, foi o e o e o Miguel era uma das figuras, assim, que liderava junto com os demais integrantes, e teve momentos, assim, complicados de contenda, de discussões. E antes disso nós temos o Parcão, né. O Parcão antecedeu o debate do Tapé-Porã, né. Ah, é mesmo, é? O Parcão foi antes, que eu acho que foi depois do prédio da prefeitura, a discussão do centro cultural, Ah, é verdade. o Parcão foi uma outra pauta muito caliente, né, na época, É né. Foi verdade, o sim, foi um sim, sim. momento que a gente, teve que vários enfrentamentos. E eu quero registrar aqui que, muito embora eu e o prefeito Vicini tivemos muito embates, assim, em torno de ideias, de encaminhamentos, o prefeito Vicini, ficou marcado para mim que cada momento que a gente tinha um confronto, um debate, ele me ligava no celular e disse: "Miguel, vamos conversar", né, me chamava para conversar. O prefeito Vicini marcou muito pelo diálogo, né, que são pontos de vista, né, a Claro, administração tinha um ponto de vista, a sociedade civil tinha outro, havia o confronto porque não havia um entendimento, e o prefeito Vicini sempre foi uma pessoa que me ligava quando as coisas estavam meio contenciosas quase, para conversar: "Escute, vamos conversar, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou pensando", né. E aí nós dávamos então as nossas sugestões ali, e obviamente o prefeito Vicino ouvia outras entidades também, né. Enfim, então foi marcado. O Parcão foi um momento, assim, muito de eu nunca me esqueço a capa do jornal Noroeste, quando ela aplicou lá, a capa do jornal era sobre o terminal rodoviário, isso. e já estava em fase de licitação, né, prefeito. E a gente olhou assim: "Não, só um pouquinho, fazer um terminal aqui? Pra quê? Como?". Enfim, aí começamos a discutir o debate. E aí foi o movimento de: "Não, não, aqui tem que preservar, porque a gente precisa aqui uma área de preservação, um parque, ampliar a 10 de agosto", né. E aí que houve o primeiro enfrentamento de ideias, né, foi de ideias. E aí surgiu audiências públicas, vários projetos foram, né, apresentaram pra gente, Isso foi mesmo. bacana as audiências É, públicas. nós conseguimos esse projeto, quem elaborou daí o projeto foi o Fred, O Fred, a Denise a e Cecília também, acho que a Cecília também deu, eu acho. isso quem? A Cecília também, A Cecília, eu acho que é. não, nessa aí não. É a menina aquela que é casada com o Jovelli. Ah, sim, aham. Isso, Teve Laura vários não. projetos bacanas É. ali, né. E aí e licitamos, quem ganhou na época foi a Semacom, acho, Uhum. Stacom, que construiu, né, essa parte lá, e que de fato aquilo era um macegalo horrível, né. Ali tinha areia, tinha ali Era, não, a era garagem de carro e era isso. uma área pública, né. Claro, claro. O que que foi a Era nossa alocado. o que que a gente imaginou e continuamos defendendo essa ideia. Hoje a Santa Rosa está crescendo muito, fico muito feliz em chegar aqui e ver a Santa Rosa no nível que está, é fantástico isso, né. O Elegemos um desenvolvimento. bom prefeito, viu. Hã? Tivemos sorte. Elegemos um bom prefeito. Não, eu acho que sim, É, o a visão Mantenha e Taquari estão tocando eu acho que bala a aí. visão de futuro, nós não podemos administrar uma cidade pensando no hoje, nós temos que administrar uma cidade pensando lá na frente, é para isso que tem que ter, a gente precisa ter. E aí eu me lembro que o debate foi, eu continuo defendendo essa ideia, por exemplo, quais são as áreas disponíveis que o município pode dispor para a sociedade daqui 20, 30, 40 anos, 50, 100 anos? A gente olha atualmente, olha, tem o parque de exposição, um baita espaço, fantástico, maravilhoso, mas quando tem eventos, a população não pode acessar de qualquer forma, né, tem aquela fase de preparação do ambiente, o uso para o evento, pegar o caso de Fena Soja, agora liberar, então tem umas lacunas que não é livre o seu uso, né. E aí essas áreas públicas mais centrais, a gente tem que pensar na preservação, porque prédios vão ser construídos ao longo dos anos, e hoje eu vivo em Porto Alegre, e para te ter uma ideia, você tem essas áreas que foram preservadas lá atrás, e eu olho para Santa Rosa sempre com esse olhar. Daqui 100 anos, por exemplo, como é que vai ficar o nosso entorno do centro? Essas áreas que a gente está preservando hoje, são áreas que no futuro as pessoas vão descer do seu apartamento
para poder ali ter um convívio mais social, fazer o seu churrasquinho, tomar o seu mate. E foi tão lindo que quando a gente conseguiu, demonstrar para a administração na época que um terminal rodoviário onde teria um garajão de ônibus ali, não era algo que seria importante naquele momento. E aí eu fiquei muito feliz que a gente avançou na questão do parcão, a gente conseguiu trazer essa ideia. E logo no início da inauguração, aquelas milhares de pessoas ali tomando mate, e assim foi sucessivamente, né, sempre cheio de pessoas, né. E isso, Vicine, assim, para concluir, o espaço público a população tem que usar, porque se não usar ela vai ficar degradada, não vão usar outras, vai ter outras finalidades, então a gente tem que se apropriar desses espaços públicos. Ok. Portanto, você que está nos acompanhando aqui no Bate-Papo de Sábado, aqui no Portal Plural, estamos falando com Miguel Oliveira, que integrou a Cidade Interativa, que teve uma atuação, claro, junto com a Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, as entidades, para alguns avanços importantes na estruturação, digamos assim, física, não é? Infraestrutura de convívio aqui em Santa Rosa, que foi o Parcão, que foi depois o Tapeporã, claro, isso então, conforme me lembrou agora a Caliandra, que junto com outros integrantes da equipe da prefeitura lá da época também nos ajudaram muito, com a participação preciosa do nosso querido amigo Osmar Veronese, né, que é do Ministério Público lá em Santo Ângelo, que permitiu que nós tivemos primeiro recurso para fazer a primeira parte do Tapeporã e depois com o recurso próprio, a segunda parte, e depois o nosso querido prefeito atual, que fez a terceira parte, que vai até lá então no pórtico da Oktoberfest, que tem uma parte à frente também já avançando. Então, está aqui alguém que ajudou a discutir, do ponto de vista comunitário, essas questões, e a própria prefeitura, né? Que na época, então, eu próprio, quando o prefeito adquiria aquela área que era da Conterrosa e construímos a parte nova para tornar o prédio da prefeitura acolhedor, com estacionamento maravilhoso, dado que aqui no centro foi transformado em centro cultural e que agora também está sendo ultimada toda a parte da frente ali na Praça da Bandeira, que pode ter certeza, vocês que estão daqui já conhecem, os que são de fora vão ver, aí fica uma maravilha também. De alguma forma, a parte cultural começa aqui no Centro Cívico, prédio da prefeitura, que é o Centro Cultural, atravessa a Praça da Bandeira, depois ali então tem a Shelter e outras empresas que estão ali naquela quadra, né, na Travessa Butantã, mas logo depois começa o Parcão, e o Parcão vai, tudo acolhedor até lá em Quase Cruzeiro, um espaço magnífico, que esse camarada aqui, já pouco provito de cabelos, ele já teve mais cabelos, viu, quando ele brigava por essas causas. Mas, Miguel, depois de feita essa reminiscência aí, que nós convivemos, né, num tempo importante, quando eu fui prefeito, que foram 5 mandatos, então o último mandato meu foi então de 2013, 2020, quando então elegemos Mantei Itaquari, e eles continuam no segundo mandato agora, aconteceram muitas coisas. O Miguel foi assessor em Porto Alegre de grandes lideranças, notadamente vinculados ao Osmar Terra, depois Brasília, grandes eventos, mais recentemente lá em Porto Alegre, na secretaria comandada por César Schirmer. César Schirmer, foi uma figura, foi prefeito de Santa Maria, deputado várias vezes, secretário de Estado várias vezes, uma grande figura, para mim um amigo pessoal também que eu respeito muito, e muito competente, comprometido com o bem. E agora o Miguel está voltando dessa função que exercia lá na prefeitura de Porto Alegre para vir para fazer a Santa Rosa. Fazer o quê mesmo, hein? Além de visitar teus familiares, amigos aqui, o que é que vai fazer o Miguel nesse período? Agora já estamos entrando em junho, período pré-eleitoral. Vai ter alguma missão nessa área ou é só folga? Tu sabe que eu só quero complementar a sua fala em relação ao Tapeporã. O Tapeporã, quando a gente imaginou e graças a Deus permaneceu o nome, né, o nome que nós demos desde o início do projeto foi Tapeporã, que é Caminho Bonito, né, em Tupi-Guarani, foi o Chimo ainda, nunca me esqueço da reunião que a gente fez, trazendo ideias, assim, o Chimo disse: "Ó, tem esse nome", aí a equipe disse: "Não, ó", tu diz: "Não, esse nome é o que O reflete". projeto original era do Fachin.
Sim, o o Fachin doutor? o Dr. Fachin foi o primeiro que numa reunião da Cidade Interativa ele trouxe uma ideia, inclusive acho que trouxe lá E da o engenheiro, o França. filho dele, o engenheiro, Sim, ajudou muito o como é o Bruno. nome dele? É Bruno, né? É, Bruno. isso, um abraço pro Bruno aí. E É, o veterano Fachin, é. que muita gente acha que eu sou parecido com Muito ele. parecido, muito Acha que parecido. é o meu irmão mais velho, eu acho, né? É. Tu sabe que o Fachin, numa reunião que nós tivemos da Cidade Interativa, junto lá com os companheiros da Cidade Interativa, o Fernando Kaiber, por exemplo, o Gilberto Kille, e tem uma turma enorme, abraço a todos eles ainda. O Fachin trouxe uma ideia, acho que se não me engano, da França, né, mostrou para nós: "Olha, vamos fazer alguma coisa assim". E aí o grupo olhou aquilo e disse: "Bah, que legal, vamos fazer e fomos avançando". Eu nunca me esqueço a primeira caminhada que nós fizemos, eu e o Fernando paramos lá no em Cruzeiro, na rede ferroviária, e viemos caminhando por dentro, né, até aqui onde tinha ainda o seu início aqui no Pela Parcão. rede, pelos trilhos. Viemos caminhando e olhando e imaginando. É. E quando a gente desenhou, escreveu sobre isso inclusive, e aí o Bruno teve um papel muito importante, porque ele materializou a nossa ideia em imagens 3D. Assim foi com o Parcão inclusive, quando estava aquele debate o Bruno foi estrategicamente fantástico. Ele estava fazendo arquitetura, né, e aí em imagem 3D ele materializou aquilo, e aí quando materializou visualmente, as ideias avançaram. E no Tapé-Porã também foi a mesma coisa, ele transformou o que nós estávamos imaginando em ideias. E quando a gente mostrou para a sociedade, porque foi, imagina, desde 2020 discutindo isso. Não, parece uma maquete da outra, né, outro É, encanto, e né. um outro encanto. Então tu imagina, 2020 a gente aliás, em 2000 a gente começou a discutir isso. E quando se iniciou foi um tempo de maturação, de discussão, de de conscientização das nossas lideranças da importância daquele projeto. E ele é um projeto discutido há muito tempo e está andando, graças a Deus. Mas o que a gente imagina, e isso o Tapé-Porã vai demonstrar, é que você muda o paisagismo do território, você valoriza o território, né, tu traz qualidade de vida para o território. Então tu imagina, o nosso Tapé-Porã daqui até a estação ferro de Cruzeiro. O que que ele muda no paisagismo e na qualidade de vida de todas aquelas pessoas que são lindeiras com a rede ferroviária. Isso é o nosso futuro, Ah, não, e né. veja também o que já se construindo ao longo disso, né. Mudou, o Só foco da cidade colocar mudou, né. não tenha dúvida. A Expedicionário toda ajustada, com a empresa Avan instalada ali no longo, o próprio aquele negócio lá também, o Mercadão aquele, há todo um processo, o próprio quartel Sim. ficou valorizado ali, ó, à frente do quartel. Então, nesse sentido, há a ideia inicial do Parcão e do Tapeporão, Aham. no entorno criou todo investimentos Eu acho que maravilhosos, né. é muito bacana e eu acho que Agora o Benedetti também, que é uma empresa que tu está sabe que uma vez eu acho que eu participei de um debate, acho que foi na sua administração, pensar Santa Rosa nos 100 anos. isso. E aí foi uma tempestade de ideias, assim, surgindo. E eu olho, eu enxergo isso, posso estar errado, vou ter lá as pessoas que vão me criticar, mas o exército ali, ele tem que pensar no futuro, nós propor para ele uma outra área, né. Porque aquela área ali, no futuro, ela vai ser estratégia para o município, né, para o desenvolvimento do município. Mas bom, finalizando a pauta do Tapé-Porã, a questão é a seguinte, é olhar para frente, olhar para o futuro, que vai ser o norte pra gente, né. Mas com relação à pergunta: "O que que eu venho fazer aqui?", bom, tu sabes, que eu saí de Santa Rosa em 2014, eu fui a Porto Alegre e fui trabalhar na Fundação Piratini, na área de comunicação, né, onde é a gestão da TVE e da FM Cultura, né. Eh, e aí eu fiquei como chefe do jurídico lá. E a nossa então presidente Zara Marques, que foi secretária inclusive de comunicação do estado do Rio Grande do Sul, né, pessoa fantástica, Oh, minha amiga de coração, ela disse: "Miguel, eu preciso de que você faça mais do que isso. Eu preciso que você fique do meu lado, me dando estrutura. Você continua como chefe do jurídico, mas eu quero você como diretor-geral". Eu digo: "Opa". E é porque diretor-geral você cuida de todos os departamentos. uhum. Né, então, na área de comunicação e realmente é bem complexo lá a questão da TVE, da Fundação Piratini, mas fiz isso, fui diretor-geral da Fundação Piratini, substituí a presidente Zara um bom período, porque não tinha vice-presidente, quem respondia, quem é o número 2 da fundação era o diretor-geral, né. Uhum. Aí fiquei como diretor-geral um bom tempo, e aí fui convidado pelo secretário de Planejamento do Estado: "Olha, Miguel, nós precisamos que você vá pra Fundação de Economia e Estatística. Nós precisamos que você seja o presidente de lá". E eu até fiquei surpreso, eu digo:
Nossa, né, aí fui estudar o que que era a FE efetivamente, né. E, bom, pra te ter uma ideia, a presidente Dilma foi presidente da Fundação de Economia e Estatística. É, né. E eu disse: O governo "Nossa", do foi Colares, né, acho que foi, eu deve acho ter que o sido Colares, Colares, é sim. é. E eu disse: "Nossa", e aí fui pra lá, né, um desafio enorme e um desafio maior ainda, porque eu era o presidente liquidante, eu ia fechar a porta. Eu tinha que, Complexo. implementar o que a Assembleia havia decidido na época. Depois disso, como é a transição para Brasília, como é que foi? Foi logo depois disso, depois que eu concluí a tarefa e fui a primeira fundação a fechar, eu fechei e pedi as contas. Disse que eu podia permanecer no governo do Claro, estado, né. claro. Inclusive me pediram, porque a gente criou um departamento, transformamos uma fundação num departamento. Rapidamente, o que é que tu fizesse em Brasília? Quero ver o que tu veio fazer agora aqui. Brasília para Brasília eu fiquei diretor na área de do mi na Secretaria Especial de Cultura, como diretor, depois fui convidado pela secretária Mariana de ser o diretor dentro da área de assistência social do Brasil, fui do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, DGSUAS, maior departamento da secretaria. E ela me pediu para mim ser o secretário adjunto dela. Eu acabei sendo secretário adjunto, né, na área de assistência social para o Brasil todo, permaneci lá, pedi exoneração em Tempo que 2021. funcionava, né? Hã? Tempo que funcionava. Funcionava, equipe maravilhosa, então aprendi muito lá, né, conheci o Brasil todo por lá, conheci várias realidades sociais, Manaus, por exemplo, ixi, Acre, Rondônia, Tá, Macapá. depois, mais o quê? Aí eu pedi exoneração, trabalhei na campanha, porque Vicine, eu fui presidente da USES, União Santa Rosense dos Estudantes, 3 mandatos, então política sempre foi algo, assim, que sempre me chamou a atenção, eu sempre me apaixonei. E eu sou advogado eleitoralista, eu atuo na área eleitoral, né, há bastante Você tempo. integra a estrutura nacional disso, né? Isso, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a Abradep, Direito Eleitoral e Político, né. Trabalho estudo com muito isso, participo. Então a minha atuação sempre foi na área política, né, de estruturação da política, né, na campanha eleitoral. Me exonerei, No vim meu tempo que eu concorri a prefeito, ele incomodava bastante eu, porque ele nunca esteve do meu lado, sempre do lado do Osmar, e que historicamente, nas campanhas municipais do meu tempo, o sempre. MDB era adversário, né. Então o Miguel era um valoroso atuante que eu ficava com inveja, né, porque eu queria ter ele por perto e É interessante que, nessa parte política, brincadeira, né. eu pichei muro, Sim, né, tá. fiz Mas tudo. depois porque eu quero voltar, como é que lá e mais o que tu fizesse em Em Brasília? Brasília, eu fui presidente do Conselho Nacional da Assistência Social por 2 mandatos, né, Opa. fui eleito num mandato, depois fui reeleito de novo, mas em Brasília eu encerrei meu ciclo em 2021, não foi, em agosto, pedi exoneração, vim para o Rio Grande do Sul, organizei a campanha aqui no Rio Grande do Sul, e concluído isso eu fui Osmar Terra, na para o época, né. Osmar, Isso, certo. Ele tem, só Osmar para é dizer, ele tem um vínculo umbilical quase com a história política do Osmar eu Terra. conheci o Osmar em 1984, foi a Sim, e lá sempre junto. sempre Bom, junto. eu estou destacando essas questões, digamos assim, do currículo do Miguel Oliveira, porque de fato se trata de uma figura que é de Santa Rosa e que foi convocado para inúmeras missões públicas, aqui em Santa Rosa, em Porto Alegre e Brasília. Então é alguém que de fato, e vejam, para mim é um adversário político, foi sempre um adversário político. Uma pessoa que eu respeito e admiro, porque ele sempre foi leal também. Ele ia atrás das coisas nas quais acreditava e defendia. E isso me ajudou muito. Eu quero dizer para você, amigos, amigas, além dos progressistas que são os meus, do meu partido, além da Câmara de Vereadores, que também sempre foi, né, momentos de conflito, mas momentos de soluções que buscamos juntos, Miguel Oliveira sempre teve uma participação proativa. Então eu com alegria estou fazendo essa entrevista aqui, no meu programa, Bate-Papo de Sábado no Portal Plural, com essa figura, e eu estou fazendo essa rememoração para ver, está voltando a Santa Rosa para trabalhar, e vai fazer a campanha para quem? A pré-campanha agora ainda, né? Pré-campanha. Tu sabe Pré-campanha, que tu pode falar em campanha ainda. eu trabalho como me falaste, eu trabalho com César Schirmer em Porto Alegre. Eu E deixa eu vou ser meio porque tu é analítico, eu preciso aqui ser tá sintético, bem, tá. tá bem. Para presidente da república, quem é que tu pretende alinhar mais ou menos, já tem uma definição? Olha, eu tenho um alinhamento obviamente, né, eu sou hoje eu já fui de esquerda, né, já fui de esquerda. Minha história passada já fui de esquerda, aprendi muito, mas, minha visão de mundo hoje está mais alinhado com a direita, né.
Então o meu olhar político e de visão de mundo, ele é mais conservador, no termo, assim, de questões sociais, questões de que precisa Éticas. de éticas, então eu preciso, né, eu me realinhei, hoje eu me considero Ok, direito, certo. centro-direita. Então eu Então vou já nesta linha, né. tá. E para o governo do estado, quem é Governo que é a tua aposta? eu trabalho com a possibilidade e confio muito na questão da construção da candidatura do Zucco, né. Ah, ok. O Zucco é uma pessoa que também comungo, né, encontrei ele esses dias na Rua da Praia, abracei ele aí na Andrades, que eu trabalho na Andrades É uma ali. bela figura, né, uma figura Então comprometida também, assim, então são visões de mundo, a princípios. gente tem que se alinhar com pessoas e votar em pessoas que têm a mesma visão do mundo que você acredita, né. E Evidentemente, pela tua vinculação histórica, o federal, tu vai deverá o pré-candidato eu Osmar. sempre todos os cargos que eu estava, eu me exonerei para vir fazer a campanha do Osmar, né. Fiz sempre a pré-campanha do Osmar, E por ajudei a ele, por pré-campanha enquanto, ele não tem queixa, ele sempre teve esse bom sucesso, né. eu sempre Com cuidei. exceção quando ele concorreu contra mim, daí não teve sucesso naquela vez. Foi um embate difícil, né. E tu Foi em sabe que 1988, foi foi a o primeira primeiro mandato. e eu já trabalhei com ele naquela época, A 88, minha grande glória é ter ganho uma vez, Osmar. 88, a primeira eleição do deputado Osmar É. E foi em hoje 88, né, foi a em gente não é 88. mais adversário, hoje a gente tem, independente de partidos, a gente tem trabalhado na mesma linha, até a eleição do Manteio Taquari é fruto um pouco dessa união, que uma Exato, vez, a primeira vez na exato. história de Santa Rosa. Tu sabe que isso eu sou testemunha, me permita, confirmar o que está dizendo. Mudou a política de Santa Rosa mudou no momento em que, 2 grupos políticos se uniram para trabalhar junto. E isso o Vicine tem uma parcela de responsabilidade nisso, o deputado Osmar também e, obviamente, o prefeito Anderson também. Quando esses 2 grupos políticos se uniram para olhar para Santa Rosa e região para o mesmo caminho, mudou. Você olha Santa Rosa, mudou, Não tenha né, dúvida. não tem. Resultados fantásticos. É, Bom, amigos, esse é o Miguel Oliveira, que tem uma história aqui desde a década de 80, né, que já aquele gurizão metido da época, está aí um um jovem, um homem já circunspecto, com a cabeleira já mais reduzida, né, é muita coisa que entrou dentro da cabeça, então o que está por fora meio vai minguando também, né. tá E certo. eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder tê-lo entrevistado, e quero dizer, fica à vontade aqui o Portal Plural, como está evidentemente à disposição dos demais grupos, que vão lutar para eleger um presidente, para eleger um governador, senadores. Ah, senadores, quem é que tu Sem dúvida alguma, eu acho que 2 senadores que me representam muito bem, e é isso que a gente tem que pensar, tem a mesma visão de mundo, é o Marcelo, é o meu pré-candidato, o Sanderson é meu pré-candidato sim. também, né, obviamente tem a parte das convenções que vão confirmar tudo isso, mas eu Uhum. como cidadão, como eleitor, e já estamos numa pré-campanha, né, de debate de ideias isso é importante a pré-campanha para que as pessoas possam identificar, escute, quem são aqueles que mais me representam. Hum. Então são candidatos, assim, pré-candidatos que eu tenho uma simpatia muito grande E por para eles. estadual eu imagino que tu vai apoiar a Varice. A Vanice tem uma história muito bonita Tá, comigo, né, então então vou fazer aí, trabalhar com certeza, com convicção, com a Vanice como uma minha possível candidata aí, vamos passar o processo eleitoral pré-eleitoral ainda e as convenções, mas a Vanice, como todo mundo já sabe, é uma candidata, uma pré-candidata, e que certamente vai ter o meu apoio sim. aham, tá bem. Ok, nós fechamos em bastante coisa, viu. Fechamos até senador, fechamos. Federal, eu pessoalmente tenho uma simpatia pelo pré-candidato Pedro Westphalen, e eu para deputada estadual pretendo dar uma força para Ronise Damasceni, que é daqui, da região, né. Então também são os pré-candidatos que eu pessoalmente, vou estar, né, modestamente pessoalmente, pois Tu daqui não, aqui a tu gente tem essa visão que, enfim, dá a oportunidade que todos que quiserem, o portal por aí está aberto nas diferentes programas, para que os candidatos que têm compromisso com a nossa região possam também se apresentar e fazer desse meio de comunicação virtual um canal, não é, para debate de que ideias, as né, boas prefeito, ideias debate de possam ideias. ser conhecidas, e você, nós, eleitores, eu estou com 80 anos, mas vou votar, né, vou votar ainda nos meus 80 Os anos, para que possamos escolher o melhor por Rio Grande
e para o Brasil. Mas perfeito. Me permita um recado, eu acho que importante, histórico. Sim. Santa Rosa mudou também, a nossa região mudou também, quando a gente conseguiu enxergar de que a gente precisa eleger candidatos daqui, né. E isto é, gente, assim, independente de partido político, não interessa. Isso vale para todos os partidos e para todas as ideologias e quem enxerga Santa Rosa. Santa Rosa se desenvolveu efetivamente na medida que nós conquistamos para nós os nossos deputados federais, daqui. E vale para os deputados estaduais, daqui. Isto mudou significativamente. Isso é algo assim que nós não precisamos ter dúvida em relação a isso, né? Temos que eleger, independente de partido político, candidatos que sejam daqui. Uhum. Ok. Quem falou aqui foi o advogado eleitoral, né, que teve uma presença comunitária representativa, notadamente a partir do Cidade Interativa, depois sendo, digamos, em meio na sombra, mas sempre muito ativo, como uma espécie de eminência parda em diferentes áreas, né, mas sempre muito representativo, que é o Miguel Oliveira. Então, levanto os olhos e digo: "Obrigado, meu senhor. Obrigado por Santa Rosa ter pessoas como Miguel Oliveira e tantos outros que fazem de sua vida, que fazem do seu trabalho, que colocam a sua inteligência, a sua vontade a serviço do bem. Essas pessoas e essas instituições como essa merecem ser divulgadas, merecem ser conhecidas para que juntos possamos ser uma comunidade construtiva, progressista e procurando aumentar a geração de riquezas, que essas riquezas possam ser partilhadas para toda a comunidade. Grande abraço, ótimo final de semana a todos."